Neste exato momento, alguém está vivenciando uma coincidência que vai mudar sua vida para sempre. Talvez seja você. Talvez seja alguém do outro lado do mundo. Mas uma coisa é certa. Em algum lugar, neste instante, uma pessoa está paralisada, diante de algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E isso vai abalar tudo o que ela acreditava sobre como o universo funciona. Era uma tarde de verão em Zurique, no ano de 1909. Carl Jung estava em seu consultório, escutando uma paciente que insistia em contar seus sonhos. Ela havia sonhado com um escaravelho dourado na noite anterior, um símbolo egípcio de renascimento e transformação. Jung escutava com atenção, mas uma parte dele permanecia cética sobre a importância daquele símbolo. De repente, um som suave bateu na janela. Era um inseto, tentando entrar. Jung se levantou, abriu a janela, e o que aconteceu a seguir mudaria para sempre sua compreensão sobre a natureza da realidade. Em suas mãos, pousou um escaravelho dourado. O mesmo escaravelho do sonho de sua paciente. Naquele momento, Jung entendeu que havia forças operando no universo que a ciência ainda não conseguia explicar. E você? Quantas mensagens do universo deixou passar despercebidas? Se você está aqui hoje, é porque algo dentro de você reconhece que a vida é muito mais do que uma sequência aleatória de eventos. Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando uma música tocou exatamente no momento certo, quando encontrou alguém que não via há anos justamente no dia em que estava pensando nessa pessoa, ou quando um número específico começou a aparecer em todos os lugares por onde passava. Esses não são acidentes, são mensagens. E hoje, você vai aprender as 4 perguntas essenciais que Carl Jung faria para decifrar qualquer sincronicidade que aparecesse em sua vida. Mas antes de mergulharmos nessas perguntas transformadoras, preciso que você entenda algo fundamental. Você não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem esse mesmo conflito interno todos os dias. De um lado, há uma parte de você que anseia desesperadamente por sinais de que a vida tem significado, de que existe algo maior guiando seus passos. Do outro lado, há aquela voz racional que insiste em classificar tudo como mera coincidência, como produto de uma mente que busca padrões onde eles não existem. Essa batalha interna é uma das formas mais sutis e devastadoras de sofrimento espiritual que existem. É a dor de viver numa época em que fomos ensinados a desconfiar de nossa própria intuição, a ignorar os sussurros da alma em favor do barulho ensurdecedor da lógica materialista. É a agonia de sentir que o universo está tentando se comunicar conosco, mas não sabermos como responder. Talvez você já tenha vivido aquele momento em que uma sincronicidade tão poderosa aconteceu que por alguns segundos você se sentiu completamente conectado com algo sagrado, algo infinitamente maior que você mesmo. Por um breve instante, a vida fez sentido completo. Você sentiu que fazia parte de uma trama cósmica complexa e bela, onde cada thread tinha sua razão de ser. Mas então, poucos minutos depois, a dúvida voltou. Você começou a questionar se não estava apenas sendo supersticioso, se não estava vendo coisas que não existiam. Essa alternância entre revelação e dúvida é uma das experiências mais frustrantes que um ser humano pode ter. É como ter acesso a um tesouro espiritual por alguns segundos e depois ver a porta se fechar novamente. É sentir o sabor da transcendência e depois voltar para o mundo comum, se perguntando se aquilo realmente aconteceu. Carl Jung dedicou décadas de sua vida estudando esses fenômenos porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas ainda não compreendeu. As sincronicidades não são eventos aleatórios que interpretamos incorretamente. Elas são uma linguagem, uma forma de comunicação entre os níveis mais profundos da psique humana e as forças que governam o universo. Jung percebeu que quando começamos a prestar atenção nessa linguagem, quando aprendemos a decifrá-la adequadamente, nossa vida se transforma de forma radical. A tragédia é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca aprender essa linguagem. Elas recebem mensagem após mensagem, sinal após sinal, mas permanecem analfabetas no idioma do sagrado. É como receber cartas de amor do universo e não conseguir lê-las. Como ter um telefone que toca constantemente, mas nunca atender porque não reconhecemos o número.
Você já parou para pensar quantas vezes o universo tentou capturar sua atenção nos últimos meses? Quantas coincidências aparentemente insignificantes podem ter sido tentativas de redirecionamento, de cura, de crescimento? Quantas oportunidades de transformação passaram despercebidas porque você não sabia como interpretá-las? A verdade é que vivemos imersos num mar de sincronicidades. Elas acontecem todos os dias, em grandes e pequenas escalas. O problema não é a falta de comunicação do universo conosco. O problema é nossa incapacidade de entender o que está sendo comunicado. É como se tivéssemos uma antena capaz de captar sinais cósmicos, mas não soubéssemos como sintonizar a frequência correta. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre pessoas que vivem vidas ricas em significado e aquelas que se sentem perdidas num universo aparentemente aleatório. A diferença não está na quantidade de sincronicidades que experimentam, mas na qualidade de sua resposta a elas. Pessoas que sabem como dialogar com as sincronicidades desenvolvem uma relação íntima com o mistério da existência. Elas se tornam colaboradoras ativas do universo, em vez de meras espectadoras passivas. Imagine como seria sua vida se você soubesse exatamente o que fazer toda vez que uma sincronicidade acontecesse. Se em vez de ficar paralisado pela dúvida ou pela surpresa, você tivesse um mapa claro para navegar esses momentos sagrados. Se você pudesse transformar cada coincidência numa oportunidade de crescimento, de cura, de alinhamento com seu propósito mais profundo. Isso não é fantasia. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. E as 4 perguntas que você vai aprender hoje são as chaves para desenvolver essa habilidade. Elas foram destiladas a partir de décadas de observação clínica, de Jung, de seus próprios experimentos com o inconsciente e de sua profunda compreensão sobre como a psique humana se relaciona com os mistérios da existência. Essas perguntas vão transformar você de um observador passivo de coincidências em um decodificador ativo de mensagens cósmicas. Elas vão te ensinar a distinguir entre coincidências superficiais e sincronicidades genuínas carregadas de significado. Mais importante ainda, elas vão te dar ferramentas práticas para transformar insights espirituais em mudanças concretas na sua vida. Antes de explorarmos essas perguntas uma por uma, quero que você entenda que este não é apenas um exercício intelectual. Estamos falando sobre desenvolver uma nova forma de estar no mundo. Uma forma que honra tanto sua racionalidade quanto sua intuição. Uma forma que reconhece que você é simultaneamente um ser biológico governado por leis físicas e um ser espiritual conectado com dimensões que transcendem o material. A primeira pergunta que Jung faria diante de qualquer sincronicidade é talvez a mais profunda de todas. O que minha alma está tentando me dizer? Esta não é uma pergunta casual que você faz enquanto toma um café. É uma investigação sagrada que requer que você pare tudo e se torne um detetive da sua própria existência. Jung descobriu que as sincronicidades são a linguagem preferida da alma para se comunicar com nossa consciência desperta. Elas acontecem quando há uma mensagem urgente esperando para ser ouvida. Uma sabedoria enterrada no inconsciente que precisa emergir para a luz da consciência. Mas aqui está o problema. Vivemos numa cultura de velocidade, onde parar para escutar parece um luxo que não podemos nos dar. Quando uma sincronicidade acontece, nossa primeira reação é racionalizar, explicar, ou simplesmente seguir em frente. É como se recebêssemos uma ligação do sagrado e desligássemos antes mesmo de escutar o que tinha para nos dizer. Jung sabia que essa pressa espiritual é uma das maiores tragédias da modernidade. A primeira coisa que você precisa fazer quando uma sincronicidade acontece é parar e respirar. Literalmente. Não estou falando de uma pausa simbólica. Estou falando de uma interrupção física completa do que você estava fazendo. Jung acreditava que o momento da sincronicidade é um portal aberto entre o consciente e o inconsciente, mas esse portal se fecha rapidamente se não recebermos a experiência com a reverência que ela merece. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho por alguns minutos. Pode ser um banheiro, seu carro, uma varanda, qualquer espaço onde você possa processar o que acabou de acontecer sem distrações. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Com cada respiração, permita que a surpresa e o espanto da sincronicidade se assentem no seu corpo.
Sinta fisicamente o impacto do que acabou de experimentar. Jung dizia que sincronicidades genuínas sempre produzem uma resposta somática, uma reação no corpo que confirma que algo significativo acaba de acontecer. Durante esses momentos de silêncio, você vai notar que sua mente racional vai tentar se intrometer com explicações lógicas. Vai tentar convencer você de que foi apenas uma coincidência, que você está lendo significado onde não há nenhum. Essa é a voz do ceticismo defensivo, e embora ela tenha sua utilidade em outros contextos, neste momento ela é sua inimiga. Jung observou que a racionalização prematura é o assassino número 1 das revelações espirituais. Agora que você criou um espaço sagrado ao redor da experiência, é hora de mapear seu estado emocional. Jung descobriu que sincronicidades nunca acontecem no vácuo emocional. Elas emergem de solos psicológicos específicos, geralmente quando estamos em momentos de transição, conflito interno ou busca por direcionamento. A pergunta crucial é: o que você estava sentindo ou pensando nos momentos que antecederam a sincronicidade? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você estava ansioso sobre uma decisão importante? Sentindo-se perdido em relação ao futuro? Lutando com um relacionamento complicado? Questionando escolhas que fez no passado? Jung acreditava que o estado emocional que precede uma sincronicidade é como um ímã que atrai experiências específicas do campo do inconsciente coletivo. Sua alma estava em um estado particular de necessidade, e o universo respondeu de acordo. Às vezes, a conexão entre seu estado interno e a sincronicidade é óbvia. Você estava se sentindo sozinho, e de repente encontrou um amigo querido na rua. Você estava preocupado com dinheiro e recebeu uma oportunidade inesperada de trabalho. Mas outras vezes, a conexão é sutil e requer investigação mais profunda. Talvez você estivesse se sentindo desconectado de sua criatividade e viu uma borboleta rara, símbolo universal de transformação e renascimento criativo. O próximo passo é buscar pelo padrão oculto. Jung passava horas analisando sincronicidades em busca de conexões que não eram imediatamente aparentes. Ele mantinha um diário detalhado de coincidências significativas e regularmente revisava essas anotações, procurando por temas recorrentes, símbolos que apareciam repetidamente, ou sequências de eventos que sugeriam uma narrativa mais ampla se desenrolando em sua vida. Você precisa se tornar um arqueólogo da sua própria experiência. Pense nas últimas semanas ou meses. Houve outras sincronicidades que você pode ter negligenciado na época? Números específicos que continuam aparecendo? Símbolos que se repetem em diferentes contextos? Pessoas que mencionam os mesmos temas, sem saber que outros também falaram sobre isso com você? Jung descobriu que sincronicidades raramente acontecem isoladamente. Elas tendem a formar constelações de significado que se revelam apenas quando olhamos para o quadro mais amplo. Comece um diário de coincidências hoje mesmo. Não precisa ser elaborado. Apenas um caderno onde você anota sincronicidades quando elas acontecem, junto com seu estado emocional e as circunstâncias que as cercaram. Jung dizia que o simples ato de documentar essas experiências aumenta drasticamente sua frequência. É como se o universo percebesse que você está prestando atenção e decidisse se comunicar mais ativamente. Depois de mapear o padrão, vem a parte mais fascinante e desafiadora: dialogar com o símbolo. Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, onde ele literalmente conversava com símbolos e figuras que apareciam em seus sonhos e sincronicidades. Ele tratava esses elementos como entidades vivas com sabedoria própria, não apenas como projeções da sua mente consciente. Imagine que você começou a ver o número 444 em todos os lugares. Em vez de simplesmente pesquisar o significado numerológico online, Jung te encorajaria a ter uma conversa íntima com esse número. Sente-se em silêncio. Visualize o 444 claramente na sua mente e pergunte diretamente: o que você está tentando me ensinar? O que preciso saber neste momento da minha vida? Como posso honrar sua presença na minha experiência? Isso pode parecer estranho no começo, mas Jung descobriu que quando abordamos símbolos sincronísticos como portadores de sabedoria independente, eles começam a revelar camadas de significado que nossa mente racional nunca poderia descobrir sozinha.
As respostas não vêm como palavras audíveis, mas como insights súbitos, imagens, sensações corporais, ou súbitas claridades sobre situações que antes pareciam confusas. O diálogo com símbolos funciona melhor quando você se coloca numa posição de humildade e curiosidade genuína. Você não está tentando impor significado ao símbolo. Você está pedindo para ser ensinado por ele. Jung acreditava que essa inversão de poder, nossa relação com os símbolos, é o que permite que a sabedoria do inconsciente flua livremente para a consciência. Lembre-se de que nem toda coincidência é uma sincronicidade carregada de significado profundo. Jung fazia uma distinção clara entre coincidências casuais e sincronicidades genuínas. As verdadeiras sincronicidades sempre carregam uma carga emocional específica, uma sensação de que algo importante acabou de acontecer. Elas deixam você com uma sensação de reverência, espanto ou reconhecimento profundo. Se uma coincidência não produz essa resposta interna, provavelmente é apenas isso, uma coincidência casual. Quando você desenvolve essa habilidade de escutar sua alma através das sincronicidades, sua vida se transforma de maneiras que você nem consegue imaginar. Você desenvolve uma intuição aguçada que te guia através das decisões mais complexas. Você começa a se sentir apoiado por forças que transcendem sua compreensão racional. Você deixa de se sentir sozinho num universo aleatório e passa a se experimentar como parte participante de uma inteligência cósmica infinitamente sábia e amorosa. A segunda pergunta que Jung considerava essencial diante de qualquer sincronicidade é igualmente transformadora. Que mudança de direção isso está sinalizando? Jung percebeu que sincronicidades quase sempre aparecem em momentos de transição, quando nossa alma está pronta para uma evolução, mas nossa mente consciente ainda está agarrada ao conhecido. Elas são como faróis cósmicos que iluminam novos caminhos justamente quando precisamos deles, mas apenas se tivermos coragem de reconhecer que talvez seja hora de mudar de rumo. A resistência à mudança é uma das características mais universais da experiência humana. Mesmo quando sabemos que certas áreas de nossa vida não estão funcionando, mesmo quando sentimos uma inquietação profunda pedindo por algo diferente, nossa tendência natural é permanecer no familiar. Jung observou que as sincronicidades frequentemente aparecem quando essa tensão entre a necessidade de crescimento e o medo da mudança atinge um ponto crítico. Pense na última vez que uma sincronicidade realmente chamou sua atenção. Você estava passando por algum tipo de transição na época? Talvez questionando uma carreira que não te realizava mais. Considerando o fim de um relacionamento que havia perdido a vitalidade. Sentindo-se chamado para explorar uma paixão que vinha adiando há anos. Jung descobriu que quando mapeamos honestamente nossa trajetória atual, geralmente encontramos áreas onde a estagnação se instalou, onde paramos de crescer porque o crescimento exigia mudanças que nos assustavam. Para aplicar essa segunda pergunta efetivamente, você precisa primeiro fazer uma avaliação brutalmente honesta de onde está na vida neste momento. Não a versão que você apresenta para o mundo, não a versão que você gostaria que fosse verdade, mas a realidade crua do que você está experimentando internamente. Em que áreas da sua vida você se sente verdadeiramente vivo e em expansão? E em que áreas você se sente preso, estagnado ou simplesmente cumprindo motions sem paixão genuína? Jung acreditava que a alma humana tem uma sabedoria inata sobre a direção que precisamos tomar para nossa máxima realização. Essa sabedoria raramente coincide com o que nossa mente racional considera seguro ou prático. Ela nos empurra para territórios desconhecidos, para experimentos que desafiam nossa zona de conforto, para possibilidades que exigem que nos tornemos versões mais corajosas e autênticas de nós mesmos. As sincronicidades são uma das maneiras mais elegantes que essa sabedoria da alma usa para capturar nossa atenção. Elas aparecem como convites disfarçados, sussurros do destino que nos convidam a considerar possibilidades que talvez não tivéssemos considerado de outra forma. Mas aqui está o aspecto crucial. Elas nunca aparecem como imposições. Sempre preservam nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher se vamos aceitar o convite ou permanecer onde estamos. Quando você está decodificando o convite ao movimento que uma sincronicidade representa,
É importante distinguir entre mudanças que surgem do medo e mudanças que surgem do amor. Mudanças motivadas pelo medo geralmente envolvem fugir de algo que nos incomoda. Mudanças motivadas pelo amor envolvem mover-se em direção a algo que nos inspira e expande. Jung observou que sincronicidades autênticas sempre apontam para movimentos expansivos, mesmo quando esses movimentos inicialmente nos assustam. Talvez você tenha recebido uma oferta inesperada de trabalho em uma cidade que sempre te fascinou. Talvez tenha encontrado por acaso um livro sobre um assunto que desperta sua curiosidade há anos. Talvez tenha tido uma conversa casual com um estranho que mencionou uma oportunidade que ressoa profundamente com seus sonhos mais secretos. Essas não são coincidências casuais. São portas se abrindo, caminhos se iluminando, possibilidades se apresentando. Mas reconhecer o convite é apenas o primeiro passo. O próximo é identificar as resistências internas que inevitavelmente surgem quando contemplamos mudanças significativas. Jung sabia que nossa psique está equipada com poderosos mecanismos de autopreservação que interpretam qualquer desvio do conhecido como uma ameaça potencial. Essas resistências se manifestam como uma cascata de "e se" catastróficos, como uma lista infinita de razões pelas quais a mudança é impossível ou imprudente. É crucial entender que essas resistências não são necessariamente sinais de que você não deveria fazer a mudança. Elas são simplesmente o sistema de alarme da psique, fazendo seu trabalho de manter você seguro. Jung ensinou que a maturidade espiritual envolve aprender a honrar essas preocupações sem ser paralisado por elas. Você pode reconhecer que mudanças envolvem riscos genuínos e ainda assim escolher assumir esses riscos por causa do potencial de crescimento que eles representam. Uma das ferramentas mais poderosas que Jung usava para trabalhar com resistências era o que ele chamava de diálogo com medos. Em vez de tentar suprimir ou racionalizar os medos que surgem quando contemplamos mudanças, ele encorajava seus pacientes a ter conversas diretas com esses medos. Pergunte ao seu medo: o que você está tentando me proteger? Que sabedoria você carrega? Como posso honrar sua preocupação enquanto ainda me permito crescer? Frequentemente, quando damos voz aos nossos medos dessa forma, descobrimos que eles carregam informações valiosas sobre como navegar mudanças de forma mais consciente e preparada. Talvez seu medo de deixar um emprego seguro esteja te alertando para a importância de ter uma reserva financeira antes de fazer a transição. Talvez seu medo de um novo relacionamento esteja sinalizando padrões não resolvidos de relacionamentos passados que precisam ser curados primeiro. Passo seguinte é dar o que Jung chamava de primeiro passo simbólico. Ele acreditava que grandes mudanças raramente acontecem de uma vez. Elas se desdobram através de uma série de pequenos movimentos que cumulativamente nos levam a uma nova realidade. O primeiro passo simbólico é uma ação concreta, por menor que seja, que honra a direção para a qual a sincronicidade está apontando. Se a sincronicidade está te chamando para explorar uma carreira criativa, o primeiro passo simbólico pode ser tão simples quanto comprar materiais de arte ou inscrever-se numa aula. Se está te chamando para um relacionamento mais profundo, pode ser finalizar aquela conversa difícil que você vem adiando. Se está te sinalizando para uma mudança geográfica, pode ser pesquisar sobre a cidade ou até fazer uma visita exploratória. O poder do primeiro passo simbólico não está no seu tamanho, mas na sua intenção. É uma forma de comunicar para o universo e para a sua própria alma que você está levando a mensagem a sério. Jung observou que quando damos esse primeiro passo com consciência e reverência, frequentemente somos surpreendidos por como o caminho começa a se abrir de maneiras que não poderíamos ter previsto. É importante entender que seguir a direção indicada por uma sincronicidade não significa abandonar toda prudência ou responsabilidade. Jung era um homem profundamente prático, que equilibrava sua abertura ao mistério com um senso aguçado de realismo. Ele ensinou que podemos ser simultaneamente receptivos à orientação espiritual e cuidadosos sobre como implementamos essa orientação na realidade cotidiana. Às vezes, a mudança de direção que uma sincronicidade sinaliza é interna em vez de externa. Talvez não seja sobre mudar de emprego, mas sobre mudar sua atitude em relação ao trabalho que já tem.
Talvez não seja sobre terminar um relacionamento, mas sobre trazer mais autenticidade para a dinâmica existente. Jung lembrava seus pacientes de que as transformações mais profundas frequentemente acontecem no nível da consciência, mudando nossa forma de perceber e responder às circunstâncias da vida. Quando você desenvolve a coragem de seguir as mudanças de direção que as sincronicidades sugerem, sua vida se torna uma aventura de crescimento constante. Você deixa de ser uma pessoa que simplesmente reage aos eventos e se torna alguém que cocria ativamente com as forças evolutivas do universo. Você desenvolve uma confiança profunda na inteligência da vida, sabendo que mesmo quando os caminhos parecem incertos, você está sendo guiado por uma sabedoria que transcende sua compreensão limitada. A terceira pergunta que Jung considerava fundamental quando uma sincronicidade acontece é talvez a mais reveladora de todas: que parte de mim precisa ser integrada? Jung descobriu que muitas sincronicidades são como espelhos cósmicos, refletindo aspectos de nossa personalidade que temos dificuldade de aceitar ou reconhecer. Elas nos confrontam com partes rejeitadas de nós mesmos, com potenciais não desenvolvidos, ou com feridas que ainda precisam ser curadas. É como se o universo conspirasse para nos tornar pessoas mais completas e integradas. Um dos conceitos mais revolucionários que Jung trouxe para a psicologia foi a ideia da sombra. Ele observou que todos nós temos aspectos de nossa personalidade que consideramos inaceitáveis, vergonhosos ou incompatíveis com a imagem que queremos projetar para o mundo. Essas características rejeitadas não desaparecem simplesmente porque as ignoramos. Elas continuam operando em nossa psique, influenciando nosso comportamento de formas que frequentemente não percebemos. E uma das maneiras mais elegantes que a psique encontra para nos confrontar com essas partes ocultas é através de sincronicidades. Imagine que você se considera uma pessoa extremamente organizada e controlada, alguém que tem horror ao caos e à espontaneidade. De repente você começa a encontrar pessoas livres e aventureiras em todos os lugares por onde passa. Conversas casuais sempre desviam para temas sobre viagens improvisadas, sobre a beleza de viver sem planos rígidos, sobre a liberdade de seguir os impulsos do coração. Essas sincronicidades podem estar sinalizando que existe uma parte sua que anseia por mais espontaneidade, mais abertura ao desconhecido, mais confiança no fluxo natural da vida. A resistência que você sente quando contempla essas características aparentemente opostas à sua natureza é precisamente o sinal de que você está diante de material da sombra. Jung ensinou que aquilo que mais rejeitamos nos outros frequentemente representa aspectos nossos que precisamos integrar. As sincronicidades nos colocam repetidamente diante desses espelhos, até que desenvolvamos coragem suficiente para olhar, honestamente, para nosso reflexo completo. Para identificar aspectos rejeitados através de sincronicidades, você precisa prestar atenção aos padrões de pessoas, situações ou temas que aparecem repetidamente em sua experiência, especialmente aqueles que provocam reações emocionais intensas. Se você constantemente encontra pessoas que expressam raiva de forma direta e você se sente desconfortável com isso, talvez seja porque você suprimiu sua própria capacidade de expressar raiva de forma saudável. Se você se depara frequentemente com pessoas que são vulneráveis emocionalmente e isso te incomoda, pode ser porque você rejeitou sua própria vulnerabilidade. O processo de integração não significa que você precisa se tornar exatamente como as pessoas que aparecem em suas sincronicidades. Significa que você precisa encontrar uma forma de honrar e expressar esses aspectos rejeitados de maneira que seja autêntica para você. Talvez você não precise se tornar uma pessoa espontânea e caótica, mas pode aprender a incluir momentos de espontaneidade planejada em sua vida. Talvez você não precise expressar raiva de forma explosiva, mas pode aprender a comunicar seus limites de forma mais direta e assertiva. Jung também observou que sincronicidades frequentemente nos confrontam com polaridades que parecem irreconciliáveis. Você pode se ver diante de situações que exigem que você seja simultaneamente forte e vulnerável, racional e intuitivo, independente e conectado. Essas polaridades aparentes são convites para desenvolver o que Jung chamava de função transcendente,
a capacidade de abraçar paradoxos e encontrar sínteses criativas entre opostos. Uma das ferramentas mais poderosas que Jung desenvolveu para trabalhar com polaridades era o que ele chamava de abraçar a tensão. Em vez de tentar resolver rapidamente o conflito entre características aparentemente opostas, ele encorajava seus pacientes a permanecer conscientemente na tensão entre elas. É nesse espaço de tensão criativa que frequentemente emergem soluções inovadoras que transcendem a limitação do pensamento ou. Muitas sincronicidades também apontam para feridas que precisam ser transformadas em sabedoria. Jung percebeu que nossas maiores dores frequentemente contêm o material para nossos maiores dons. Ele cunhou o termo ferido curador para descrever como experiências de sofrimento, quando integradas conscientemente, nos capacitam para servir outros que passam por desafios similares. As sincronicidades às vezes nos colocam repetidamente diante de situações que ecoam nossas próprias feridas, não para nos retraumatizar, mas para nos oferecer oportunidades de cura e serviço. Se você viveu uma infância marcada por abandono emocional, pode começar a notar que frequentemente se depara com crianças ou adultos que claramente precisam de atenção e cuidado. Se você lutou com vícios ou comportamentos compulsivos, pode encontrar pessoas em estágios diversos de recuperação cruzando seu caminho de formas aparentemente casuais. Essas sincronicidades podem estar sinalizando que chegou a hora de transformar sua ferida pessoal em uma fonte de cura para outros. O processo de transformar feridas em sabedoria exige uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de ver suas experiências dolorosas como algo que te diminui ou te define negativamente, você começa a percebê-las como material bruto para o desenvolvimento da compaixão, da empatia e da capacidade de oferecer orientação genuína para outros que enfrentam desafios similares. Jung observou que pessoas que fazem essa transformação conscientemente frequentemente se tornam os terapeutas, mentores e guias mais efetivos, mas a integração vai além de curar feridas antigas. Ela também envolve abraçar potenciais que você pode ter negligenciado ou subestimado. Sincronicidades, às vezes, nos confrontam repetidamente com talentos ou capacidades que temos medo de desenvolver. Talvez você tenha um dom natural para a música, mas escolheu uma carreira mais segura, e de repente, música aparece em todos os lugares da sua vida. Talvez você tenha uma intuição aguçada, mas vive num ambiente que valoriza apenas pensamento racional, e sincronicidades começam a validar suas percepções intuitivas de formas que não podem ser ignoradas. A resistência que sentimos quando contemplamos desenvolver potenciais negligenciados geralmente surge do medo de não ser bom o suficiente, de estar tarde demais, ou de que perseguir esses dons possa desestabilizar a vida que construímos. Jung ensinou que esses medos, embora compreensíveis, não deveriam ter a palavra final sobre nosso desenvolvimento. Ele acreditava que temos uma obrigação moral de desenvolver nossos dons únicos, não apenas para nosso próprio bem-estar, mas para a contribuição que podemos fazer para o mundo. Celebrar a totalidade significa abraçar todos os aspectos de quem você é, não apenas aqueles que considera socialmente aceitáveis ou pessoalmente confortáveis. É reconhecer que você é um ser multifacetado com capacidades para luz e sombra, força e vulnerabilidade, sabedoria e ignorância. Jung acreditava que pessoas que conseguem abraçar sua totalidade dessa forma desenvolvem uma presença autêntica, que permite que outros também se sintam seguros para serem totalmente quem são. Quando você para de lutar contra aspectos rejeitados de si mesmo e começa a explorá-los conscientemente, algo mágico acontece. Você desenvolve uma confiança genuína que não depende de manter uma fachada perfeita. Você se torna interessante para si mesmo e para outros porque não está mais tentando esconder partes importantes de quem você é. Você desenvolve uma compaixão natural por outros porque reconhece em si mesmo a capacidade para toda a gama da experiência humana. A integração que as sincronicidades facilitam também se manifesta externamente de formas surpreendentes. Pessoas que abraçaram sua totalidade tendem a atrair relacionamentos mais autênticos e satisfatórios. Elas encontram trabalho que permite que expressem mais de quem realmente são. Elas desenvolvem uma criatividade que surge da síntese de aspectos aparentemente contraditórios de sua personalidade. Elas se tornam líderes naturais,
não porque são perfeitas, mas porque são genuinamente humanas e integradas. A quarta e última pergunta que Jung considerava essencial diante de qualquer sincronicidade é talvez a mais prática e transformadora de todas. Como posso honrar essa mensagem na prática? Jung sabia que experiências espirituais que não se traduzem em mudanças concretas na vida cotidiana rapidamente se tornam apenas memórias nostálgicas. Ele observou que o verdadeiro valor de uma sincronicidade não está no momento de reconhecimento ou insight, mas na nossa capacidade de permitir que essa experiência mude fundamentalmente como vivemos, escolhemos e nos relacionamos com o mundo. A diferença entre pessoas que vivem vidas ricas em significado e aquelas que se sentem desconectadas do sagrado não está na quantidade de experiências místicas que têm, mas na qualidade de sua resposta a essas experiências. Jung percebeu que quando honramos sincronicidades através de ações conscientes, estabelecemos um diálogo ativo com as forças que governam nossa existência. É como se disséssemos ao universo: estou prestando atenção, estou disposto a colaborar. Mostre-me mais. O primeiro passo para honrar uma mensagem sincronística é criar um ritual de reconhecimento. Rituais não precisam ser elaborados ou religiosos no sentido tradicional. Eles simplesmente precisam ser ações conscientes que marcam a importância do que aconteceu e sua intenção de levar a experiência a sério. Jung mantinha um diário onde escrevia sobre sincronicidades significativas, não apenas documentando os eventos, mas explorando seus possíveis significados e comprometendo-se com ações específicas que honrariam as mensagens recebidas. Seu ritual pode ser tão simples quanto acender uma vela e passar alguns minutos em silêncio, refletindo sobre o que aconteceu. Pode ser escrever uma carta de gratidão ao universo. Pode ser criar uma pequena oferenda simbólica, colocando flores em um lugar especial, ou fazendo uma doação para uma causa que ressoa com o tema da sincronicidade. O importante não é a forma específica do ritual, mas a intenção consciente por trás dele. Você está marcando um momento sagrado e sinalizando sua disposição de participar ativamente da comunicação que foi iniciada. Após o reconhecimento ritual, vem o estabelecimento de compromissos sagrados. Jung acreditava que sincronicidades frequentemente nos chamam para fazer votos pessoais, promessas íntimas que fazemos para nós mesmos e para as forças que nos guiam. Esses compromissos não são contratos rígidos que nos aprisionam, mas declarações de intenção que nos ajudam a manter foco e direção enquanto navegamos as complexidades da implementação prática. Se a sincronicidade te chamou para desenvolver um talento artístico negligenciado, seu compromisso sagrado pode ser dedicar pelo menos 30 minutos por dia à prática criativa pelos próximos 3 meses. Se te chamou para curar um relacionamento ferido, pode ser o compromisso de iniciar uma conversa difícil, mas necessária dentro de uma semana. Se te sinalizou uma mudança de carreira, pode ser o compromisso de pesquisar ativamente novas possibilidades e dar pelo menos 3 passos concretos na direção indicada dentro de um mês. O poder dos compromissos sagrados está na especificidade e na cronologia. Promessas vagas como "vou prestar mais atenção à minha intuição" raramente se traduzem em mudanças concretas. Compromissos específicos como "vou meditar por 10 minutos todas as manhãs pelos próximos 30 dias e anotar qualquer insight que emergir" criam estruturas práticas que facilitam a transformação real. Mas honrar uma sincronicidade não termina com compromissos iniciais. Jung descobriu que o verdadeiro desafio está em desenvolver o que ele chamava de escuta contínua. Quando começamos a responder conscientemente às sincronicidades, frequentemente descobrimos que o universo aumenta a frequência e intensidade de sua comunicação conosco. É como se passássemos de uma conversa ocasional para um diálogo contínuo e dinâmico. Desenvolver escuta contínua requer que cultivemos uma forma particular de atenção ao longo do dia. É uma consciência de fundo que permanece alerta para coincidências significativas, para padrões emergentes, para as formas sutis que a orientação pode aparecer em nossa experiência. Esta não é uma hipervigilância ansiosa que procura sinais em tudo, mas uma receptividade relaxada que permite que significados genuínos se revelem naturalmente.
Jung recomendava práticas específicas para manter essa qualidade de atenção. Momentos regulares de silêncio durante o dia, mesmo que apenas alguns minutos, criam espaços onde podemos processar as experiências recentes e permanecer abertos para orientação adicional. Caminhadas contemplativas, onde permitimos que a mente relaxe e vagueie, frequentemente produzem insights sobre sincronicidades recentes ou preparam o terreno psicológico para novas experiências significativas. O hábito de fazer perguntas abertas ao universo também fortalece nossa capacidade de escuta contínua. Em vez de tentar controlar ou manipular sincronicidades, Jung encorajava seus pacientes a fazer perguntas genuínas e depois permanecer receptivos às formas inesperadas que as respostas poderiam aparecer. Perguntas como: o que preciso saber sobre esta situação? Ou como posso ser mais útil neste momento? Criam campos magnéticos psicológicos que atraem experiências reveladoras. Uma das descobertas mais surpreendentes de Jung foi que compartilhar experiências sincronísticas com outros amplifica significativamente seu poder transformativo. Quando testemunhamos nossas experiências do sagrado para pessoas que conseguem escutar sem julgamento ou ceticismo prematuro, algo mágico acontece. As experiências se tornam mais reais, mais integradas, e frequentemente revelam camadas adicionais de significado que não havíamos percebido anteriormente. Criar comunidade ao redor do sagrado não significa necessariamente aderir a uma religião organizada ou grupo espiritual formal. Pode ser tão simples quanto encontrar um amigo que também está interessado em explorar os mistérios da existência e estabelecer conversas regulares onde vocês compartilham e exploram suas experiências. Pode ser participar de círculos de conversa onde pessoas se reúnem especificamente para discutir sincronicidades e outros fenômenos espirituais. Jung observou que quando grupos de pessoas começam a prestar atenção coletiva às sincronicidades, frequentemente experimentam o que ele chamava de sincronicidades grupais, onde coincidências significativas emergem na dinâmica do próprio grupo. É como se a atenção coletiva criasse um campo mais potente para a manifestação de experiências transcendentes. Honrar sincronicidades na prática também significa integrar essa sabedoria em decisões importantes da vida. Jung encorajava seus pacientes a desenvolver o que ele chamava de tomada de decisão sincronística, onde considerações racionais são equilibradas com atenção aos sinais e orientações que emergem através de coincidências significativas. Isso não significa abandonar o pensamento crítico, mas expandir nosso processo decisório para incluir formas não racionais de conhecimento. Quando você desenvolve um relacionamento ativo com as sincronicidades, sua vida se transforma de forma fundamental. Você deixa de se sentir como uma folha ao vento, sujeita aos caprichos de forças aleatórias, e passa a se experimentar como co-criadora consciente de uma realidade que constantemente convida sua participação. Você desenvolve uma confiança profunda na inteligência da vida, sabendo que mesmo nos momentos mais desafiadores, você está sendo guiada por uma sabedoria que transcende sua compreensão limitada. Suas decisões se tornam mais alinhadas com seu propósito mais profundo porque você aprendeu a escutar não apenas sua mente racional, mas também a sabedoria de sua alma. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, porque você não está mais tentando controlar todos os aspectos de sua experiência, mas está aberta para as surpresas e revelações que emergem quando permitimos que a vida se desdobra de acordo com sua própria inteligência superior. Mais importante ainda, você desenvolve um senso de pertencimento cósmico que cura a solidão existencial que aflige tantas pessoas na modernidade. Você sabe, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, que faz parte de uma teia infinitamente complexa e bela de conexões que se estendem muito além de sua compreensão individual. Como Jung escreveu de forma tão poética, sua visão se torna clara quando você consegue olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esta citação captura perfeitamente a jornada que acabamos de explorar juntos. As 4 perguntas que aprendemos hoje são ferramentas para despertar, para desenvolver essa visão clara que emerge quando temos coragem de olhar profundamente para dentro.
e escutar as mensagens que nossa alma está constantemente tentando nos transmitir através dos eventos aparentemente casuais de nossa vida cotidiana. Agora, é sua vez de colocar esse conhecimento em prática. Comece hoje mesmo um diário de sincronicidades. Na próxima vez que uma coincidência significativa acontecer, pare tudo e aplique as 4 perguntas que aprendemos. Pergunte à sua alma o que ela está tentando te dizer. Investigue que mudança de direção está sendo sinalizada. Explore. Que parte de você precisa ser integrada? E mais importante, descubra como você pode honrar essa mensagem através de ações concretas e transformadoras. O universo está constantemente tentando se comunicar com você. A questão não é se essas mensagens estão chegando, mas se você desenvolveu as habilidades para recebê-las, decifrá-las e permitir que transformem sua vida em algo mais belo, significativo e alinhado com quem você realmente é. Sua jornada de despertar começou. E sincronicidades serão suas companheiras fiéis neste caminho sagrado de se tornar completamente você mesmo.